dia, meus amigos. Polêmica à vista. Assunto delicado, assunto complicado, mas eu vou me aventurar a fazer, porque a intenção que a gente tem aqui é debater e explicar aquilo que a gente pensa sobre o assunto, tá? A questão é falar sobre o homossexualismo na religião. É um tema bastante controverso. A gente tem visto aí inúmeras diretrizes aí dos homossexuais, tentando forçar a Igreja Católica a aceitar o homossexualismo, a permitir o casamento dos homossexuais, outras igrejas protestantes, cristãs também, tendo que sofrer porque são criticadas, né? E às vezes de forma até vil, por muita gente que não conhece bem a religião. Gente, religião é para quem quer, religião é para quem tem fé. E a religião é uma opção pelas regras. Você só vai pertencer a uma religião que você concorda. Então, por exemplo, eu sou católico. Sou católico, meu pai e minha mãe eram católicos, e eu, através dos anos, através dos tempos, me tornei um católico. Por quê? Porque o católico tem uma base histórica fantástica, porque a Bíblia é fantástica, porque eu tenho fé nos princípios defendidos pela Igreja Católica. E por isso eu fico no catolicismo. Se eu tivesse que fazer, se eu não concordasse com alguma coisa, eu não seria católico. Por exemplo, eu discordo veementemente daquela igreja Testemunha de Jeová, porque eles não permitem a doação de sangue. Eu entendo que se Deus deu a ciência para o ser humano, né? Se Deus deu a ciência para o ser humano, é muito triste você negar a um irmão, a um pai, uma mãe, um filho, o sangue necessário para salvar a vida dessa pessoa. Eu acho que Deus permite. E eles interpretam um pedaço da Bíblia lá de uma certa forma que diz que não é. Mas é um direito deles de interpretar dessa forma. Mas eu não aceito isso. Então, como eu não aceito, eu jamais poderia ser testemunha de Jeová. Tem igreja protestante, por exemplo, que proíbe o cidadão de assistir televisão. Não pode assistir televisão, porque a televisão é o mal, a televisão é do demônio. Eu entendo que na televisão você tem programação de todos os gostos. Se eu assistir uma programação pecadora, pecaminosa, eu vou pagar o pecado. Mas eu tenho a disponibilidade de trocar o canal da televisão e assistir coisas boas na televisão. Eu também não vejo, jamais aceitaria uma religião me proibir uma coisa dessa. Outras religiões proíbem a mulher de cortar cabelo. Não é possível que Deus queira que a mulher fique sem cortar cabelo, que a mulher não possa tingir um cabelo, né? Porque é pecado, mas cada um interpreta do jeito que for. Como eu não aceito essas regras, eu fico na Igreja Católica, que é a que menos tem proibições. É a que menos tem proibições. É aquela que deixa muito ao seu livre-arbítrio, né? E eu aceito a Igreja Católica e sou católico. Sou católico. Não vou na missa, não vou à missa toda hora, vou pelo menos uma vez por mês eu vou na missa. Eu rezo meu terço, eu vejo muitos vídeos religiosos, eu gosto de ver. Então, na verdade, eu estou na religião católica, eu aceitei as regras. Por exemplo, eu sou casado em segundas núpcias com a Débora. Vivo com ela há 30 anos, maravilhosamente bem. No meu primeiro casamento, eu me separei. E quando eu me separei, eu quebrei a união indissolúvel, que está na Bíblia e que é defendida pelo catolicismo. Ou seja, até que a morte os separe. Eu, quando quebrei essa regra, eu me proibi de casar uma segunda vez na Igreja Católica. Eu não posso casar. Tinha muita vontade de casar, mas eu não posso, porque a igreja me proíbe de casar a segunda vez. Então, passei a viver com a Débora. E não sei se Deus vai me dizer que isso é pecado ou não. Estou com ela há 30 anos, vivendo uma vida maravilhosa.
Mas e se for pecado, eu vou assumir o meu pecado perante Deus. Né? Então, se o cara é homossexual, ele pode continuar sendo católico, ele assume o pecado dele perante Deus. De repente, Deus é misericordioso. De repente, essas interpretações que a Bíblia dá estão erradas. E aí Deus vai aceitar, felizmente, lá no céu. Então, pode continuar. Por que o cara tem que mudar de religião? Ele pode ser homossexual e católico. É um problema dele. É um problema dele. Agora, a religião em si não pode aceitar. Por quê? Porque a lei fala, a lei católica diz, a Bíblia diz, não é a lei católica, a Bíblia diz que uma pessoa do mesmo sexo não pode fazer sexo porque senão ela está fornicando. E a Bíblia também diz que casamento visa procriação. E a procriação só pode ocorrer entre homem e mulher. Então não tem como forçar isso. Então o que o homossexual tem que fazer? Tem que procurar uma religião que aceite isso. A maioria das religiões cristãs não aceita. Mas tem religião cristã, igreja cristã, que aceita. Então é isso que tem que ser feito. Não adianta forçar a barra. Não adianta eu ir lá na igreja fazer com a bandeirinha para eu casar de novo na igreja católica se ali proíbe isso. Os padres não podem casar. Então não adianta eu casado, chegar lá e eu quero ser padre. Não adianta. Porque a lei proíbe o homem casado de ser padre. Então, são coisas que são tão óbvias que a gente até fala, como é que eu preciso fazer um vídeo para falar isso? Se você é homossexual e quer ter o abrigo de uma religião, procure uma religião que aceite, e tem muitas. Agora, não tente forçar a religião católica, porque não vai ter jeito. Principalmente agora, né, com esse Papa aí, esse Papa novo aí, ele é conservador. E, ao meu ver, está correto, ele está cumprindo o que está na lei, o que está na Escritura, o que está na Bíblia. Então, gente, vamos parar de mimimi, né? A imprensa, tudo forçando, que ele tem como, a Bíblia proíbe, gente. Não adianta, se alguém pode permitir, vai ser pecado da mesma forma, porque estão passando por cima do que diz a Bíblia. Tá? Seria a mesma coisa que eu forçar um padre aqui a fazer o meu casamento na igreja. Não ia adiantar nada, ele ia fazer meu casamento e eu continuaria a estar em pecado. Porque eu já fui casado uma vez. A única forma que eu teria de conseguir fazer o meu casamento na igreja seria anulando o meu primeiro casamento. Mas não tem motivo para anular. Os pressupostos para anulação são outros. Eu não tenho como anular o meu primeiro casamento. Não tenho. Então, eu não posso casar. É isso. É simples assim. Eu tenho que me conformar com isso. E continuo na Igreja Católica. Porque, de repente, Deus pode falar, bem, ele casou segunda vez, mas ele teve um amor muito grande, ele viveu bem, foi uma pessoa do bem. De repente, Deus me perdoa. Deus me perdoa. Deus é misericordioso. Essa é a minha esperança. E o cidadão que é homossexual, se ele quiser continuar na Igreja Católica, problema dele. De repente, Deus perdoa. E aí? Agora, forçar a barra, querer que o padre faça casamento de homem com homem, ou mulher com mulher, querer que a Igreja Católica aceite o homossexualismo como normalidade, não vai aceitar. Tá? É isso, gente. O tema de hoje era esse polêmico, né? A gente fez esse tema sem objetivo de ofender ninguém, apenas de procurar um caminho para resolver essa situação. Porque a gente também fica preocupado com os homossexuais, porque, coitados, a pessoa que é homossexual, ela já enfrenta uma barra violenta na vida, né? E ainda tem uma ideia de total abandono espiritual. Mas hoje já tem muitas igrejas protestantes, cristãs, que aceitam. Então, procura isso. É a saída. Ou viva em pecado na Igreja Católica, como eu vivo. Como eu casei uma segunda vez, quer dizer, me juntei com a Débora, mas casei no cartório, mas não pude casar na igreja. Paciência, então, em tese, eu estou vivendo em pecado.
e peço a misericórdia divina, né? É isso. Gente, vê se vocês me ajudem aí, vai aumentar o número de inscrições. O like, dê um like aí também para ajudar. E veja o vídeo passado. Quem não viu, dá uma olhada no vídeo da boneca, do bebê reborn, que ficou muito legal e está tendo bastante aceitação aí com o pessoal, tá? Muito interessante o tema, tá? Abraço.